Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada do programa Liderança em Pauta. E no programa de hoje, eu tenho a honra de receber a Fran Winandi. Fran, muito bom, obrigada por você ter vindo. Muito feliz de estar aqui. Olha, gente, a Fran, ela é uma psicóloga que tem uma especialização e todo um desenvolvimento no tema de etarismo, que é o tema que a gente vai conversar hoje aqui. E ela tem um blog sobre o tema e tem também um livro, Etarismo... Um novo nome para um velho preconceito. Ó, que top! E assim, Fran, eu estou super feliz de estar aqui com você porque a gente se conhece há mais de 15 anos, Sim. né? Então, eu e ela, a gente fez junto o MBA da FIA em Recursos Humanos, né? Em 2008. Então, olha só Faz quanto tempo. já andou, faz Cultivando tempo. relações. Agora, eu tenho que dizer, eu e ela, eu acho que a gente está melhor agora com os nossos 50 e tantos, 60 do que antes, viu? Pelo menos com a mesma energia, né? Com certeza. Cada vez mais. E, Fran, sempre a gente começa aqui o nosso programa fazendo uma provocação, né? Porque a gente acha que as pessoas elas não vêm ao mundo a passeio. Todo mundo vem aqui com um propósito e uma missão de vida. Então, a minha pergunta primeira para você é: o que é a sua missão de vida na Terra? Uau! Então, você sabe que eu demorei um pouquinho para encontrar, né? Mas eu acho, hoje está muito claro para mim. Hoje é realmente quebrar pedra para tirar esse preconceito de idade da cabeça das pessoas. Em qualquer lugar que eu esteja. Essa é a minha missão. É isso que eu faço o tempo inteiro. Muito legal, muito legal. E talvez, como a gente vai falar sobre esse tema, né, etarismo, eu acho que a primeira questão que a gente tem que abordar é exatamente a definição do tema. O que é etarismo? Então, etarismo é o preconceito de idade, ele pode ser chamado de ageísmo, de idadismo, né, e ele pode acontecer em qualquer fase da nossa vida. Você pode sofrer etarismo quando você é jovem, que foi o meu caso, por exemplo. Quando eu fui promovida muito cedo para um cargo de liderança, os meus pares eram todos muito mais velhos do que eu, e eu sofri o preconceito, né? Porque eu era mulher e muito jovem. Então pode haver que alguns até talvez falassem etarismo reverso, mas não tem nada a ver. Não, tudo é etarismo, tudo né? É tudo etarismo. O que pode acontecer é o auto-etarismo, né? Que isso acontece muito com a gente, com as pessoas mais velhas, especialmente as mulheres, né? Da gente ter um preconceito com a gente mesmo, né? Não, no outro dia eu estava com a Fran numa reunião da galera da Go New, né, uma comunidade que a gente faz parte, somos aí professoras do C2S, que é uma certificação em conselheiro social, e ela estava falando sobre um dado, né, estatístico bem interessante. Aquela pergunta se alguém falar para você é velho para usar esse tipo de roupa? Isso. E faz essa pergunta para uma mulher e para um homem. E muitas vezes isso leva a uma decisão de trocar de roupa ou manter a roupa e dane-se, né? Exatamente. Me conta aí, o que é o resultado da pesquisa? Onde foi essa pesquisa? Essa foi uma pesquisa da Miriam Goldenberg, que é antropóloga, né? E ela trabalha com isso, com essas questões, principalmente com relação à mulher. E ela fez essa pergunta: você deixaria de usar alguma coisa por conta da idade? E aí, os homens, 91% responderam não. Ou seja, vou usar. Não, imagina, eu deixaria de usar alguma coisa por conta da minha idade? As mulheres, 96% delas responderam sim. Olha deixaria. só, gente. A gente deixa. A gente deixa de usar coisa curta, coisa apertada, coisa decotada, não é? Tô velha demais para usar isso. É por aí. É uma patrulha que a gente tem dentro da gente. Ou seja, isso seria um autoetarismo. Sim. Porque muitas vezes não importa, né, o julgamento de fora. E para solucionar isso é o quê? É a pessoa tá bem com ela própria. Exato, mas a gente está acostumado numa sociedade jovem-cêntrica, né, onde juventude é sinal de beleza, e a gente julga. A gente se julga e a gente julga as outras mulheres, né? Quando, por exemplo, uma mulher idosa, se você vê uma mulher idosa na praia de biquíni fio dental, muitas vezes você pensa, nossa, essa mulher não tem idade para usar isso, né? E o que tem a ver a idade com, né? Quer dizer, quem é você para julgar se a pessoa pode ou não pode usar aquilo? E pior é que a gente não faz esse tipo de análise ou provocação para os homens. Você não tem idade de usar uma sunga assim, um assado na praia. Eles usam e não estão nem um pouquinho preocupados, inclusive. Muito interessante. Agora,
Bom, como eu conheço você há muitos anos, eu sei que você também tem a Acalantes, né, que faz seleção de executivos, né? Quando eu te conheci lá atrás, você trabalhava mais diretamente com isso. O que te despertou o interesse para estar mergulhando nessa especialidade, nesse tema e escrever o livro que você escreveu? Tá, na verdade, eu até mudei o foco, exatamente porque eu vim da área de recursos humanos e eu trabalhava como headhunter ultimamente, e o meu trabalho como headhunter me incomodava muito, porque a gente tinha muitos marcadores etários, né? Então, eu quero um gerente de produto com experiência em biscoito, assim, assado, um superman ou uma superwoman que tenha, no máximo, 30 anos de idade. Nossa, chegava para você assim? Sim, chegava. E por mais que eu discutia com o meu cliente, né, era uma coisa assim, não, dentro da empresa é assim que funciona. Por quê? Na verdade, né, quem está me pedindo isso não sabe, mas existem dentro das empresas as normas de idade. E essas normas são crenças que a gente tem, todas as pessoas têm. Então, sei lá, um gerente tem que ter no máximo 40 anos. Então, eu não vou trazer uma pessoa de 60, porque fica esquisito. Como que um cara de 60, né? Eu vivenciei isso quando eu trabalhava num banco, antes de ser headhunter, especificamente com cargo de caixa. Foi a primeira vez que eu vi isso. Porque me falaram, olha, o caixa tem que ter no máximo 30 anos de idade. E aí eu falei, puxa, mas por que um caixa tem que ter 30 anos? Não, porque a idade de um caixa máxima é 30 anos. Mas que diferença vai fazer para o cliente se o caixa tiver 35, 40, 50? O cliente vai deixar de ir no banco por causa da idade do caixa? Né? Então, são crenças. E é muito difícil você mudar isso. Sim. Então, lá na frente, quando eu descobri que tinha um pilar etário, né, da diversidade, que tinha um assunto que se chamava etarismo, que era o preconceito de idade, foi aí que eu consegui conectar essas coisas, que eu falei, caramba, eu preciso mudar isso. E aí hoje o meu trabalho é tentar mudar isso, especialmente dentro das empresas, porque eu trabalho com consultoria e palestras, sensibilizações e tal, dentro das organizações, que é onde a gente tem muitos problemas. E, né, o mais interessante, Fran, eu estava lendo uma pesquisa no outro dia, exatamente falando que em 2030, no Brasil, a gente já vai ter mais idosos do que jovens. Sim. Né? Como que você acha que governo, sociedade, as empresas podem se preparar para essa nova realidade? Então, eu acho que já deveriam estar se preparando, na verdade, né? Fazendo um trabalho de diversidade etária, de integração geracional, porque 2030 está aí, né? Imagina, nós já estamos em 2023, então está batendo na porta. Só que, ao mesmo tempo, você pega uma matéria no jornal, né, que saiu essa semana até, que o censo, que a gente acabou de ver os resultados, o censo de 2022, apontou que da população acima de 50 anos, apenas de 3 a 5% está trabalhando nas organizações. Olha o tamanho do preconceito. Quantos por cento? 3 a 5. Nossa, gente. Olha o tamanho muito pouco, do preconceito. E olha, por outro lado, o oceano azul de oportunidades que a gente tem de trazer essas pessoas para dentro das empresas. Né? Porque, pensa, a gente vai viver mais. Né? A expectativa de vida aumentou, tem menos pessoas nascendo, né? A gente está tendo menos filhos. Antigamente a gente tinha, sei lá, 5, 6 filhos, né? Cada mulher. Hoje não chega a 2 esse número. Então, as empresas têm que pensar nisso. Tem menos jovens, tem menos pessoas nascendo. Tem menos jovens também entrando no mercado de trabalho. Sim. Porque tem muitos que nem querem, já optam por empreender. Também tem muitos talentos indo para fora do país, porque infelizmente o Brasil não tem muitos incentivos em ciência, tecnologia, essas coisas, então a gente tem uma fuga de talentos, e as empresas, se elas continuarem com esse preconceito, elas não vão ter onde buscar gente. E por outro lado, nós, né, 50 a mais, a gente precisa trabalhar, porque nós vamos viver mais. Isso eu ia te perguntar agora, né? Eu vejo que existem dilemas de partes e partes, né? Mas especificamente para o ser humano, né, que está ganhando idade, eu vejo que existe uma preocupação da gente continuar ativo, produtivo, gerando valor, né? Não só para si, porque afinal, se as pessoas vão viver até 90, 100 anos, mas só tem emprego até 50, como é que fecha a conta? Exato. Né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem que estar se sentindo útil, produtivo, né?
Como é que resolve esse dilema? O que fazer para que... Aí me parece que é uma atitude muito mais de cada indivíduo. Pode ter programas das empresas, mas como é que soluciona esse dilema para a pessoa que está ganhando idade? Então, tem uma questão relacionada ao lifelong learning, né? Que é essa coisa de aprendizado ao longo da vida, porque você tem estereótipos negativos relacionados ao envelhecimento que afetam muito essa parcela da população. E eles acabam acreditando nisso também. Né? Então, por exemplo, pessoas idosas têm dificuldade com tecnologia. Né? Eu acho que esse é o top. Esse é o top. Algumas até eu acho que tem, mas outras não. Exato. A gente não pode presumir que tem. Esse é o erro, né? É isso. Você tem que pensar que a tecnologia, para uma pessoa idosa, é como um aprendizado de uma segunda língua. Ótimo. Né? Eu não nasci com isso. Eu não nasci na época, né? Você consegue conceber um mundo sem computador, sem celular, sem WhatsApp, sem Uber, sem, né? Eu brinco, né? Engraçado. Outro dia eu vi um negócio que eu agora uso para mim, né? Quando eu falo com uma plateia de jovens, eu falo, olha, o que para vocês é história, para mim é memória. Olha que interessante. Porque é isso, porque quando eu entrei na área de RH lá atrás, no segundo ano de faculdade, tinha um computador na área. E a gente recebia o currículo na mão. E a gente tinha que analisar um por um. Hoje tem ferramenta automatizada. Eles não imaginam o que é isso. A gente não tinha celular, a gente não tinha WhatsApp, nada. Né? Então, é memória que a gente tem. Para eles é história, é um negócio que eles não conseguem nem imaginar o mundo sem isso. Né? Então, assim, o que eu acho que, voltando à pergunta que você me fez, né, essas pessoas acima de 50, 60 anos, elas têm que se atualizar, elas têm que estudar, elas têm que ter a cabeça aberta para essa integração geracional, porque eu sou a pessoa de etarismo que prega a integração geracional. Eu não sou a chata do etarismo que acha que tem que ter só pessoas acima de 50 anos em todo que é lugar. Não é isso. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar o melhor de cada geração. Essa era até a pergunta que eu queria te falar sobre essa questão da integração geracional. Que a gente vê já ocorrendo hoje nas empresas. Quais vantagens você vê que tem para um negócio, para uma empresa, ter essa integração multigeracional dentro do seu negócio? Acho que, assim, primeiro são todas as vantagens que a diversidade traz, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala do etarismo, o etarismo é o terceiro maior ismo do mundo ocidental, depois do racismo e do sexismo. Olha. Então, esse já é um alerta para a gente, né? Quando você fala em integração de gerações, você está falando num pilar da diversidade, que é a diversidade etária. Sim. Então, o que a diversidade traz? Qualquer diversidade que você trabalhe dentro da sua organização, né? Inovação, engajamento, aumento de produtividade. Então, tem várias coisas que os estudos aí se comprovam, e tem muitos estudos que mostram os benefícios da diversidade. Agora, quando você foca, né, coloca a sua lente na diversidade etária, você está falando em aumentar o seu pool de talentos, porque você começa a ter mais onde olhar, onde buscar mais gente, né? Imagina, né, como eu falei para você, de 3% a 5% só, 50 a mais estão nas organizações. Olha o que você tem de gente para buscar, de gente boa que você pode buscar. Então, aumenta o pool de talentos. Uma outra coisa, a transferência de conhecimentos, porque você tem aquele conhecimento que é o conhecimento que está ali no livro, né, que está escrito, que está na nuvem, né, não é mais no livro, mas você tem o conhecimento do jogo de cintura, da vivência, Exatamente. Da bagagem, do repertório, que essa é on the job, né? É uma coisa que é na convivência que você vai ver. Na hora que você vê lá uma pessoa mais madura lidando com um cliente que está dando trabalho e você está vendo o jogo de cintura, você está vendo como essa pessoa está lidando com isso, você está aprendendo. Tudo é aprendizado, né? É aprendizado. Então, eu acho que essa é uma vantagem enorme. E tem uma outra coisa que eu acho que é muito legal, que é muito importante, que é essa representatividade, né? Porque eu não consigo, se eu não tenho dentro da minha empresa essa representatividade etária, eu não consigo ter empatia com o meu cliente. Então, por isso Excelente. que a gente vê tanto cliente mais velho reclamando. Porque não consegue lidar com a tecnologia, com o app, com não sei o quê, né? Se você olhar o que tem de reclamação e vai aumentando a idade, vai piorando. Aí, se você olha o CISenso, o último censo, a gente
vê lá que a faixa acima de 80 anos, dentro dos idosos, é a que mais cresce, mais rapidamente cresce, né? Essa é a faixa etária, talvez, que seja a menos digital. Isso. Agora, você imagina que essas pessoas têm que lidar com app para tudo. Para tudo. E muitas vezes elas não sabem nem mexer direito com o celular. Né? E aí tem que ter um app de banco, tem que ter um app para fazer qualquer coisa, até para comprar um sanduíche agora, né? Porque não tem mais nem alguém para te atender. É isso aí. Eu fui fazer uma palestra e a média da idade das pessoas era de 70, 80 anos, para você ter uma ideia. Foi Nossa, bem que legal. interessante, foi muito legal. E aí eles começaram a me trazer essas coisas, sabe? Foi muito interessante porque, assim, é uma parcela que está excluída. E aí vamos falar do S e do ESG, porque as empresas, elas se gabam do ESG. Só que elas estão simplesmente deletando essa parcela da população. Elas já estão deletando os 50 a mais, não contratando. E na verdade, assim, isso que você acabou de falar é algo que sempre me chama a atenção, né? Porque numa ótica empresarial e de negócios, a chamada Silver Economy, né? Que é a galera 50 a mais. Cara, no Brasil hoje, eu estava lendo uma estatística da Exame, já são 54 milhões de habitantes que negociam, geram, né, enfim, gastam ao longo de um ano algo como 350 bilhões de reais, né? Então, você que está falando da ótica das empresas, da vantagem, cuidar disso, entender melhor isso, é um melhor contato e uma compreensão do cliente, né? Exatamente. Agora, o que ainda falta para as empresas capturarem tudo isso? Né? Não sei, alguma recomendação sua? Então, é engraçado, porque quando eu faço sensibilização dentro das empresas, palestras e tal, eu percebo que tem uma questão de preconceito dentro até das pessoas da nossa faixa etária, olha, sabe, que estão dentro das empresas. Porque, assim, é aquela coisa, você não passou pelo problema, você não enxerga o problema. Exatamente. Sabe? Isso. Você está lá, você está lidando com as suas metas, com as coisas que você tem que fazer, você não para pensar na dificuldade de alguém que está no mercado de trabalho, sabe? Ou você não pensa que o teu cliente talvez seja menos digital que você ou tenha algum problema. Então, é interessante porque a sensibilização acho que é a primeira coisa, né? Porque a gente fala muito de diversidade, só que a inclusão, de fato, ela não acontece. É realmente assim, para nessa coisa do número, sabe? Agora, quanto cada número efetivamente conta, é uma coisa que eu acho que ainda precisa ser trabalhada. Verdade. E quando a gente vai para as empresas de tecnologia, isso é ainda mais dramático, né? Porque a gente vê realmente pessoas nessa faixa de 20 e 30 anos. Então, enfim, recentemente, né, eu fiz o lançamento, acho que você viu, né, nas redes eu coloquei do lançamento do LIA, né, que é um aplicativo de desenvolvimento humano, que vai trazer mais bem-estar integral, com exercícios em jornadas de 7, 14, 21 dias. E eu estou lá, né, no meio, como co-founder, como cofundadora dessa empresa, e todo mundo com quem eu convivo tem isso, 20, 30 anos, né? Assim, dando o meu testemunho aqui para ti, né? Eu realmente vejo que eles me olham e eles falam para mim, nossa, Cláudia, quando você chega na sala, sabe quando todo mundo se sente mais seguro? Então, assim, eu confesso que eu me sinto sendo a coroa da galera muito bem. E eu, por exemplo, não enxergava que mais velha fosse me sentir assim. Mas eu aprendo também tanto com eles. Eles falam assim, não, vamos fazer isso aqui, uma metodologia assim. Aí eu, ai meu Deus, bastava um 5W, um H. E aí eles fazem, eu falo, nossa, foi tão interessante, foi tão mais criativo, aproveitou. Então aqui eu estou dando meu testemunho que, assim, muitas vezes a gente também nas empresas não precisa só procurar, né, essa questão do etarismo, cuidar do etarismo dentro dos seus funcionários. Hoje todo mundo está trabalhando com a tal do Open Innovation, né, fazer trabalhos muitas vezes com startups fora. Eu acho também muito interessante, né, ver assim, essa formatação dessas startups. Está só com gurizada, o pessoal mais jovem, ou também tem pessoas mais velhas, né? Eu acho que tem até uma procura, né? Então, agora, terminando a certificação de conselheira social, eu já entrei numa Senior Tech,
Olha! E é engraçado, porque assim, é uma senior tech voltada para o mercado prateado, mas as fundadoras são 2 mulheres jovens. Olha! E exatamente, assim, elas estão tratando de dores dos 50 a mais, mas elas têm essa preocupação que elas não são. Né? Olha. E aí eu estou entrando na parte de conselho social, que vai ser uma experiência super legal. Nossa, essa a gente ainda não tinha falado. Não, vai ser muito legal. Muito bacana. Ó, a gente falou uma porção de coisa boa do que essa diversidade etária, né? E eu concordo com você, eu acho que é um tema muito menos abordado na temática diversidade do que a diversidade de gênero ou de raça, né? Mas o lado não tão bom, né? O fato da gente ter tanta geração diferente, pessoas mais velhas, o que você vê, eventualmente, de dificuldade ou de possíveis atritos? Não, atrito tem muitos. Pensa na sua convivência familiar, intergeracional, né? Então, eu vou até exemplificar. Ontem eu fui fazer uma palestra no TikTok. Como eu ia fazer a palestra no TikTok, eu quis aprender a mexer no TikTok. Eu olhei muito antes, tipo uns 15 dias antes, comecei a postar no TikTok. Entendi que era uma rede para brincar mais, né? Então comecei a usar uns filtros, uns olhos piscando e tal. A minha filha, uma das minhas filhas, mãe, se alguém perguntar quem é Fran Irandi, eu não conheço. Se serve de consolo, eu vivo a mesma coisa. Quando eu faço um post mais ousado, meus filhos, mãe, pelo amor de Deus. Então, aí depois eu entendi que eu tava usando errado, tá? Depois eu entendi, porque aí eu ganhei uma consultoria do pessoal do TikTok. Agora, se você olhar lá, tá totalmente diferente. Mas assim, a gente não pode ter medo. Eu não tenho medo. Eu vou arriscando, vou fazendo, e vou tentando, e tudo bem. Mas eu acho que o convívio entre gerações, ele acaba sendo conflituoso, de qualquer maneira. Sim. Então, quando eu entro numa empresa para fazer uma consultoria, né, um trabalho intergeracional, eu vou trabalhar exatamente isso. Eu vou mostrar... não é nem mostrar, eu vou tentar gerar uma maior empatia entre as gerações. E quando a gente começa a gerar essa empatia, as pessoas começam a entender, puxa vida, ele é baby boomer, então ele, na geração dele, né, ele foi criado para trabalhar, sei lá, em 2 empresas, no máximo, 3, e chamar todo mundo de senhor e senhora, respeitar a hierarquia, sabe? A empresa era uma família, então assim, o mindset era outro do que o meu hoje, entendeu? Então, assim, quando você começa a se colocar um pouco no lugar do outro, a entender, a coisa flui de um outro jeito. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? É trabalhar isso. E, assim, um tema que eu vejo que é polêmico, opiniões bem divergentes, é com relação ao sistema de cotas. Uhum. Você acha que vale a pena, para uma solução de diversidade etária, ter a implantação de algum sistema de cotas, né? Bem, eu assim, não gosto. Você não gosta? Eu não gosto, mas legal. Assim, eu não gosto porque eu acho que você começa a impor e você gera uma antipatia numa coisa que já existe. Então, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela mostrou numa pesquisa gigante que foi feita em 2021, de que cada 2 pessoas, uma discrimina os idosos. Olha. A cada 2 no mundo. Então, não é no Brasil, é a Organização Mundial de Saúde. Eu sou idosa, então eu sou uma pessoa discriminada, né? É isso. Então, eu ainda vou colocar um negócio de cotas para todo mundo, entendeu? Então, eu acho que não. O que eu acho, né, e que foi feito em Singapura, por exemplo, a gente tem que ter incentivos. Por isso, ações afirmativas. Eu não consigo trabalhar coisas políticas públicas e tal, porque eu faço um trabalho muito focado em empresas. E não dá para você fazer tudo direito, pelo menos, né? Então, eu acho que a minha parte é o foco nas empresas, mas eu acho que tem que ter um trabalho por conta do governo e tal, de incentivar, olha, tua empresa vai ter pessoas acima de 50 anos ou de 60, ou contratar aposentados, então ela vai ter um incentivo tal, de uma bonificação, ou sei lá, os impostos, ou isso, porque hoje a pessoa se aposenta e se você contrata é a mesma coisa, você paga a mesma coisa,
é um contrassenso, sabe? Então, eu acho que tem essas coisas que têm que ser discutidas e têm que ser melhoradas, sei lá, né? Agora, eu, por exemplo, eu viajo, eu vou para uma pousadinha desse tamanhico, no meio do nada, a pessoa me pergunta, não, porque eu converso com todo mundo, até com poste, né? Você faz o quê, Fran? Eu trabalho com diversidade etária, etarismo. Oi? Olha que no final, se você olhar no meu Insta, eu entrevisto essas pessoas. Eu entrevisto o garçom da pousada, eu entrevisto a pessoa que eu conheci, né, para perguntar se já sofreu etarismo, porque aí ela já sabe o que é, já deu uma aula, ela já sabe o que é e já conta algum caso, porque todo mundo, em algum momento, ou já passou, ou já teve alguém próximo que passou, sabe? Então, eu acho que isso é um pouco também você tentar furar essa bolha. Eu gosto muito do que você fala e desse trabalho seu, né, nas empresas de trazer uma sensibilização, né? Mas o que pode ser feito a mais para que a pauta de diversidade etária ganhe nas empresas, nas discussões dos seus conselhos, nos comitês de sustentabilidade, elaboração de relatórios de sustentabilidade? Como fazer para a questão de diversidade etária entrar mais na pauta estratégica das empresas? Olha, já está circulando aí um selo que a empresa pode se certificar, age friendly, que eu acho que isso é uma coisa que acaba sendo um diferencial. A empresa adora isso, né? Ter lá o seu carimbo de que ela tem esse diferencial. Eu acho que essa conscientização, esses debates, né? Assim, na prática, Cláudia, o que está acontecendo é que as empresas que já têm isso lá fora estão trazendo isso para cá, reproduzindo isso, né? Então, normalmente são empresas grandes, multinacionais, e algumas empresas nacionais também estão vendo que isso é bom para os negócios. Exatamente. Ótimo, eu entro por esse lado. Gente, vamos ver no bolso. Por que isso é interessante para vocês? Né? Porque não interessa por que caminho a gente vai se a gente conseguir trabalhar isso. Agora, eu acho que a tendência, né, as empresas trabalharem esse pilar agora, porque é o mais recente, né? Elas já estão trabalhando os outros e agora começa esse pilar a chamar a atenção e as empresas não querem ficar para trás. Mas todos os números estão mostrando que se elas não fizerem isso agora, elas vão ter problemas lá na frente. Claro, claro. E você falou, né, algo muito importante, né, de quando você tem dentro do seu quadro de funcionários pessoas mais velhas, né, você consegue compreender melhor, às vezes, o cliente, Sim. né? E aí eu quero te fazer uma pergunta, que assim, eu não sei se você já viu nas redes sociais um meme que é uma fotinha do Ray Charles e do Ozzy Osbourne. Sim. Ambos ingleses, milionários, mais de 75 anos, mas vamos combinar, perfis, né, comportamentais completamente diferentes, né? Uhum. Que ferramentas, eu não sei se você sabe compartilhar conosco, assim, que ferramentas, que formas existem para que as empresas consigam entender melhor esse público que muitas vezes é estereotipado. O cara é 50 a mais. E não é. Tem várias personas dentro desse público 50 a mais. O que pode ser utilizado de ferramentas para esse aprimoramento desse conhecimento? Então, eu acho que a primeira coisa é entender que a velhice é heterogênea, né? Ainda mais quando você olha... aí você me deu um caso internacional, mas vamos olhar para o Brasil, né? Sim. A velhice é muito heterogênea. Então, se você vai tendo as intersecções, né? Você tem, então... a velha que tem personal trainer e a velha que lava roupa. Isso. Que é empregada doméstica ou que trabalha na roça, né? Então, você tem, assim, quando você olha para o Brasil, você não tem, assim, uma cara de velho, né? Me fizeram até essa pergunta ontem, né, sobre essa coisa de uma propaganda, acho que foi da Zara, né, que pegou uma atriz para representar a mulher madura, de 67 anos, se ela representa, não representa, está tendo essa conversa nas redes sociais, né? Uma atriz que não é brasileira, eu esqueci o nome dela. Enfim, que eu acho que é bacana, porque assim, é uma pessoa que é protagonista, ela mostra independência, ela mostra a mulher, sabe, uma mulher forte, uma mulher poderosa, enfim, ela mostra coisas que boa parte das mulheres 60 a mais gostam de se enxergar, gostam de se ver com essa imagem. Mas representa todas as mulheres 60 a mais? Não representa. E você nunca vai conseguir representar com uma persona,
né? Então, por mais pesquisa que você faça, você não vai conseguir. E eu acho que tem uma tendência estereotipização. Né? De estereotipar, né? Você tem uma tendência de estereotipar, né? Eu vou mediar um painel a semana que vem exatamente sobre uma pesquisa grande que foi feita de publicidade e propaganda voltado para o público 60+. Como que as pessoas são, como que a linguagem das marcas é equivocada. Olha, ela enxerga essas pessoas de uma forma equivocada. Né? E não tem uma forma só de como eu gostaria de ser enxergado. Sim. Né? Exatamente por isso que você falou. Então, não tem uma resposta porque você me pergunta, porque não tem um jeito. Eu acho que a ferramenta é pesquisa, a ferramenta é você ter representatividade, você ter diversidade, até para entender que são várias possibilidades de público. Sim. Você não vai conseguir nunca pegar uma pessoa para representar. Nossa, gente, é incrível, amei. A gente nunca tinha parado, talvez, para conversar. A gente fala sempre sobre tantas coisas quando a gente está junta, né? Mas você, cara, você deu muitos dados, muitas coisas que eu acho que quem está vendo aqui está aprendendo demais com tudo que você está trazendo. Eu te agradeço. E para finalizar, sempre quando a gente está aqui já finalizando o nosso programa, Fran, até porque por ser programa Liderança em Pauta, a gente sempre faz uma pergunta sobre liderança. Sim. O que para você é ser uma liderança no endereçamento do tema diversidade etária ou etarismo? Eu acho que é ser uma pessoa ligada, voltada para as pessoas, independentemente, né, de qualquer como que eu vou dizer, idade, sexo, de qualquer coisa, né? Então, acho que o líder, ele tem que ser realmente alguém que está olhando para a pessoa, que está olhando para as vulnerabilidades, que está deixando a pessoa ser o que ela é de verdade, né? Ela ser autêntica, genuína. Eu acho que é um pouco isso, né? Muito legal isso que você está falando, porque, de fato, quando a gente é um líder menos experiente, eu acho que a gente procura muitos iguais. Sim. E quando a gente vai virando um líder mais amadurecido, vivido, né? Eu acho que a gente começa a observar que o nosso grande desafio como líder é aproveitar tudo que aquela pessoa do time está trazendo. Sim. E é isso que você está falando. E é isso, querida. É isso. Puxa, maravilhoso ter você aqui. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. Muito obrigada. Goste. Obrigada. E aí, pessoal, gostaram? Então, esse foi mais um episódio do Liderança em Pauta na sua 2ª temporada. Se você gostou, compartilha com alguém que é interessado nesse tema, que a gente vai sempre estar aprendendo aqui ao longo dessa 2ª temporada. Novas ideias, novos conhecimentos. E aí é isso. Entra lá no canal, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações quando mais vídeos ou outros episódios do Liderança em Pauta forem ao ar.